Boa tarde! Hoje na nossa aula de História nós vamos trabalhar a página 48 até a 57. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre as crianças filhas de africanos escravizados. Como que era essa cultura deles, o que eles faziam. Então vamos aí observar na leitura. Os africanos escravizados vieram para as terras que hoje formam o Brasil, trazidos pelos comerciantes de escravos. Esses comerciantes portugueses atacavam as aldeias da África e prendiam seus moradores. Depois passaram a comprar escravos diretamente dos reis ou dos mercados africanos. Nessa época era costume a prática de guerras tribais e o vencedor tornava as terras e os habitantes da tribo que tinha sido derrotado. Geralmente era muito vendido como escravos as pessoas que não obedeciam às leis definidas pela aldeia. As crianças, porque não era difícil alimentá-los em períodos de crise. As pessoas com dívidas e os vencidos de guerra, às vezes o próprio chefe das aldeias levava seus escravos aos portos para vendê-los. Outras vezes eram os comerciantes africanos que faziam esse trabalho. Não eram todos os reinos que vendiam seus escravos. Muitos soberanos africanos não aprovavam esse comércio e tentavam evitar que isso acontecesse. Entretanto, outros eram favoráveis a ele e entregavam seus prisioneiros à venda. Então, gente, esses grupos escravizados serviam então como mercadorias para ser vendidas pelos comerciantes em outras partes do mundo. Mas, tia, o que eram escravos? Escravos eram pessoas, geralmente negros, que levavam para as fazendas de café, trazidos aqui no Brasil, para poder trabalhar nessas fazendas, no plantio de café, mineração também, tinha os minérios, entendeu? Então eram essas pessoas, geralmente negros, e diziam que os negros tinham uma maior força, por isso que eles eram escravizados. Aí, esses grupos no Brasil, essas pessoas eram compradas pelos fazendeiros para ocupá-los no trabalho que precisavam. Esses fazendeiros usavam os africanos escravizados em suas propriedades, em engenhos de açúcar, de mandioca e fazendas de criação de animais. E, finalmente, em fazendas de café, que se desenvolveram no século XVIII e XIX. Então, esses fazendeiros compravam esses escravos para trabalhar nas suas fazendas, como eu acabei de dizer. Você leu que os africanos eram escravizados na própria terra em que nasceram e vendidos para outros povos de terras distintas, das suas que tinham outros costumes. Então, os escravos, eles eram originários, como está falando aqui no texto, da África. Eles vinham da África e eram vendidos nos portos. Mas algumas cidades da África não tinham essa prática, como aí no livro fala também. Mas a grande maioria fala que eles eram escravizados porque eles precisavam de dinheiro. Então, a única mercadoria que era importante para eles na época era a escravização, que dava mais lucro, esse trabalho forçado. Nos nossos dias, é difícil entender que uma pessoa ser vendida por outra. A história não pode mudar os fatos, nem julgá-los. O que os documentos nos informam é que os próprios africanos escravizados lutaram muito contra essa situação. No caso do Brasil, eles fugiam das fazendas onde trabalhavam como escravos, preservavam seus costumes como a língua, a religião, as danças e comidas, tentando assim conservar seus valores e culturas. Portanto, a gente escuta muito falar sobre essa questão que os escravos que chegavam, muitas das vezes conseguiam fugir dessas fazendas, não era fácil, porque tinha um capitão que tomava conta desses escravos, então era muito difícil, mas alguns desses ainda conseguiam. E nessa fuga que eles conseguiam, eles cultuavam a sua cultura, com música, costumes, comidas, etc. Os meninos e meninas africanos. Algumas famílias africanas chegavam no Brasil para serem vendidos como escravos. Eram comuns fazendeiros, compradores, não aceitarem toda a família toda. Então, quase sempre separava o marido da mulher e das crianças. Olha, porque o que interessava para os senhores fazendeiros era a mão de obra do escravo que trazia desses homens aí, dos africanos.
Muitas das mulheres, agora na página 50, não tinham companheiros e criavam sozinhas seus próprios filhos. Algumas foram vendidas com seus filhos, mas outros tiveram de ser separados de seus filhos. Algumas dessas mães conseguiram ficar com seus filhos pelo menos até a idade de 6 anos, nas casas, nas fazendas onde trabalhavam. Muitas vezes, além de amamentarem seus filhos, ela tinha de amamentar os das suas senhoras, como era chamada as donas das propriedades onde trabalhavam. Então, quando uma escrava era comprada com seu filho, o interesse era o quê? Porque a esposa desse fazendeiro não tinha leite o suficiente para amamentar o seu filho. Então, para a criança não morrer de fome, o que fazia? Pegava uma escrava assim, uma mãe escrava, trazia para sua fazenda e fazia com que ela desse mamar para o seu filho e para o filho dela. Mas sempre, lógico, que eles estavam pensando mais no benefício deles, infelizmente, né? As mães escravas que viviam na cidade e trabalhavam como vendedoras carregavam os bebês com tiras presas ao corpo, e as crianças maiores iam agarradas às suas saias. O carinho e a dedicação aos filhos eram comuns entre as mulheres africanas, uma situação que já trazia da sua cultura de origem, do modo como vivia a África, onde nasceram seus ancestrais. E os ancestrais, você sabe o que significa? Famílias que viveram antepassados. Então, os ancestrais são pessoas antes da gente, que viveram no passado. A presença das crianças junto às mães também era um sinal de que elas não tinham onde deixar seus filhos, já que todos os escravos trabalhavam sem descanso. Então, na imagem aqui, ó, mostra as mães carregando seus filhos na tira, ó, porque eles não tinham como deixar com ninguém. Ó, aqui outras imagens de pessoas indo para a cidade para vender suas mercadorias. Depois você dá uma lidinha nessas aqui. Seguindo aí, a partir do ano de 1872, com a assinatura da Lei do Ventre Livre, as crianças filhas de escravos foram consideradas livres, mas muitas delas continuaram a viver com seus pais. Ainda em condição de escravos, essa condição não lhes garantia melhores oportunidades de vida, moradia, alimentação, saúde. O resultado desse atraso nas garantias a que todos os cidadãos livres têm direito causou a essas crianças problemas que se estenderam ainda por muito tempo. Você concorda com a afirmação de que as crianças descendentes de africanos escravizados foram submetidas a situações que causam atraso na sua vida futura? Você concorda com isso? A luta dos afro-brasileiros continua ainda hoje para recuperar os anos perdidos com a escravidão. Os afrodescendentes também se empenham nessa luta, com a necessidade urgente de recuperar a história do povo africano em que estão as suas origens. Aí, afro-brasileiro significa o quê? Descendente de africanos escravizados. Afrodescendentes, descendentes de família ou de uma pessoa africana. Tem diferença, tá? As crianças dos quilombos e as crianças órfãs. Bom, como eu falei que esses escravos lá atrás eles fugiam, eles iam para um lugar que era chamado de quilombo. Esse lugar, essas crianças se agrupavam junto com suas famílias lá. Mas na fuga era muito perigosa, porque sempre tinha o capitão, que caso ele não conseguisse, caso ele, na hora da fuga, o escravo não conseguisse fugir, poderia ser pego pelo esse capitão e batido até a morte, infelizmente. Os africanos escravizados que viveram no Brasil nunca deixaram de pensar em liberdade, em encontrar um lugar onde pudesse voltar a viver segundo seus costumes e tradições, além de poder realizar seu trabalho como quisesse sem ter um senhor. Foi nos engenhos que esses planos começaram a ser realizados e as primeiras fugas aconteceram. Um grupo de homens escravizados que viviam e trabalhavam em um engenho localizado nas terras do atual estado de Pernambuco, fugiu e se escondeu na Serra da Barriga, uma área isolada localizada nas terras atuais do estado de Alagoas. Lá organizaram o Quilombo dos Palmares,
no ano de 1602. No começo, o número de moradores era pequeno. As notícias desse lugar logo se espalharam e atraíram outras pessoas para viverem lá. Indígenas, mestiços, mulheres e homens brancos procuraram refúgio em Palmares e lá reconstruíram sua vida. Os fazendeiros e as autoridades queriam destruir o quilombo e por isso muitas vezes o lugar foi atacado e invadido. Essas invasões resultavam em prisões e até mesmo mortes. Em muitas delas, as crianças, filhos de quilombolas, eram aprisionados e entregues às autoridades e aos donos dos engenhos e passavam a viver entre eles. Uma dessas crianças foi Zumbi. Então, como a tia falou, os pais às vezes por quando invadiam, os fazendeiros invadiam esse quilombo por raiva, porque ele era comprado, esse escravo, esse homem, essa pessoa era escravizada, era comprado. Nisso que ele era comprado, ele ia até, o seu fazendeiro ficava zangado, chateado, porque ele comprou aquele escravo. E ele fugiu. Quando ele descobriu que ele tinha ido pro quilombo, eles iam atrás para poder pegar esse escravo. Só que aí ele resistia. Nisso que existia, havia o conflito. E nesse haver o conflito, acabavam com que acontecesse as mortes. Então, como castigo, ele pegava o seu filho e levava para as fazendas. Aí Zumbi, quem foi Zumbi? Zumbi nasceu no quilombo dos Palmares, mas foi aprisionado e entregue a um padre da vila de Porto Calvo, em Alagoas. Lá viveu até 15 anos, quando decidiu fugir e voltar ao quilombo dos Palmares. Zumbi tornou-se líder da comunidade quilombola e morreu durante a invasão que destruiu o quilombo em 1694. Então, Zumbi foi uma das figuras principais do quilombo dos Palmares depois, que ele foi nascido no quilombo, só que foi levado pelas autoridades e depois ele retorna e luta para aquele povo. Zumbi foi uma criança filho de africanos escravizados que ficou órfão. Ele, como várias outras crianças órfãs, foi adotado. Os padres jesuítas recolhiam muitos órfãos nos colégios que mantinham na época. Elas aprendiam a ler e escrever e também orações e ensinamentos cristãos. Era comum os irmãos primos, avós ou padrinhos recolherem a criança para viver com eles. Há também casos da criança que foram adotados pelos senhores e seus pais. De senhores e seus pais, né? No caso, os fazendeiros. Aí, na Paz 55, as crianças de famílias mistas, casamento entre africanos e brancos, deram origem às famílias mistas. A maior parte delas formada por homens portugueses e mulheres escravos, africanos ou descendentes de africanos escravizados. Nesses casos, as crianças eram consideradas crianças livres. Quando tinha o casamento de uma negra com um senhor, com um fazendeiro, eles tiveram um filho, essa criança nascia livre e ainda formava ali uma família mista. Aí vocês vão responder a página 1, na página 55, na atividade. Analise os documentos de 1 a 7, da página 49 a 52, para responder. Como viviam as crianças filhas de africanos junto à casa onde suas mães trabalhavam? Analise a gravura 2. Nas imagens 2 e 3, da página 50 e 51, pode-se perceber que as crianças menores estavam sempre com suas mães, enquanto elas trabalhavam. Por isso, acontecia. Aí você vai escrever aí o que acontecia. Na 56, você vai responder aí. Letra C. A partir dos 6 anos de idade, as crianças escravizadas já eram preparadas para o trabalho. Observe na imagem 4 e 5, da página 51 e 52. E descreva aqui o tipo de trabalho que eles realizaram. Que tipo de trabalho que eles faziam lá? No número 2, descubra a criança que aparece na imagem 7. Onde elas estão e o que está acontecendo. Letra B. Era importante as crianças participarem dessas ocasiões, por quê? Historiadores utilizam fontes iconográficas como suas pesquisas. Essas fontes permitem levantar hipóteses que podem ser confirmadas com a ajuda de outros documentos. Aí analisa essas duas fotos aí. Aí virando a página 57, observe cada foto para responder. Nessa época, a falta de calçados indicava que a pessoa era um escravo. Essa situação pode ser observada na criança fotografada. Qual foto aí? Se você fosse um historiador, que hipóteses levantaria ao observar a menina da foto 1? Assinale com um X as frases
que indicam as melhores, as ideias que parecidas com a sua. A menina deve ser filha de escravo liberto. Você vai analisar a imagem 1, tá? Essa imagem aqui, ó. A menina usou as roupas do estúdio de fotografia para tirar foto. A menina é uma criança que foi adotada por uma família rica. A menina é filha de casamento misto. Então, as crianças filhas de imigrantes. Isso aí, as crianças filhas de imigrantes, a gente vai ver na próxima aula. Show? Um beijo grande e até amanhã. Fique com Deus.